lá eu já ia beber. E todos os domingos eu me trancava no meu quarto para orar, para louvar e para ler a palavra. E me afastei de todo mundo e comecei a levar nome de orgulhosa, de metida, de que estava me achando, mas não era. Mas isso me doía. Eu me sentia só e dizia, Jesus, eu tenho que passar por isso, ficar sozinha. E ficava mesmo sozinha, sem ninguém, na solidão. E isso para mim começou a me doer. E às vezes eu queria sair, participar de coisas, mas Deus ele não permitia. Aí foi quando Deus começou a falar para mim que tinha um ministério para me entregar, tinha algo para minha vida e que ele falava no meu coração mesmo, quando eu estava na intimidade, muito tempo passava sozinha, e Deus falava para mim, tu vai ser pregadora. E eu dizia assim, Jesus, é tão difícil, eu nem sei de nada, eu nem sei falar, como é que eu vou pregar se eu não sei falar? Aí teve uns dias que eu passei fiquei um pouco depressiva, com crises de ansiedade, que eu passava muito tempo, às vezes, sozinha. Veio a pandemia, me sentia só. E depois eu vi um pessoal indo para o monte. Aí eu disse, não sabia quem era, mas ali eu disse, eu vou atrás desse povo. E fui, comecei a ir para o monte. E lá no monte, Deus começou a usar pessoas. Olha, eu estou te entregando um ministério. Tinha uma irmã que disse, olha, Deus vai te usar, tu vai ser missionária. E eu falei, eu sou tão pequena. E eu dizia, eu sou tão pequena, eu não sei falar, eu tenho problemas de ansiedade, eu tenho problemas de esquecer muito as coisas, como Deus vai me usar? E eu questionava, como eu vou pregar? Eu nem sei. E será que esse povo está falando mesmo é de Deus? E eu, quando teve um dias que eu me ajoelhava mesmo e dizia, chorava e dizia, Deus, o Senhor me quer na obra, o Senhor vai me ensinar. Eu quero, aí comecei a mergulhar na palavra e de pedir entendimento, sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem pede. Então eu comecei a pedir sabedoria a Deus e ali eu comecei a dizer, Jesus, se o Senhor quer realmente que eu pregue, me direciona até aí. Então eu estava numa igreja que lá era mais difícil para mim o meu ministério e Deus falou para mim que eu ia mudar, né, para outro ministério, porque em outro ministério ele ia me usar. Diferente, né? Ia ser diferente, o meu ministério ia ser diferente. Aí foi quando eu mudei para outro ministério, que é onde eu estou hoje, na De Paz. E eu comecei a buscar a fome da palavra, a fome de Deus. Eu comecei a ter, que era para ver se era de verdade essas profecias que falavam que Deus ia te usar, você vai ter um ministério. E quando Deus me deu a primeira oportunidade, que disse, hoje você está pronta, passaram-se acho que 2 anos, eu me preparando para ter uma oportunidade. Eu lembrei de Paulo agora. Paulo, ele vai, quando ele aceita, ele tem a conversão, e Ananias vai lá e impõe as mãos dele. E muitas vezes tem um papel de Ananias de impor as mãos para levantar o Paulo da nossa geração. E Paulo, ele vai, ao invés de começar a pregar no dia, e eu não discordo disso, se você tem a oportunidade de pregar o evangelho, pregue. Mas Paulo, ele vai se preparar. Ele passa alguns anos longe de todo mundo. E foi o que ela fez. Bom, é verdade. Sei lá, eu digo que eu me escondia. E foi quando Deus me disse assim, e eu estava orando, e Deus começou a me dar palavras na madrugada. Eu não dormia na madrugada, eu ia orar e ler a Bíblia. E ninguém sabia, e eu estava nessa fase de estar sem contato com ninguém. E eu não falava para ninguém. Eu passava noites acordada, lendo a Bíblia e orando. Amanhecia o dia, às vezes eu ia trabalhar cansada, porque eu estava lendo ali, e Deus começou a falar comigo num profundo muito grande. E Deus me deu começou a me dar palavra e eu escrevia, comecei a escrever muita coisa que eu preguei foi que eu já tinha escrito. E um dia Deus me deu uma palavra lá em Ezequiel, quando
Ezequiel das águas profundas. Se eu não me engano, é Ezequiel 27. Acho que é o 37. Não, é o 47, não? Por aí, esqueci. Mas aí Deus me deu uma palavra em Ezequiel e eu comecei a ler na madrugada e comecei a compreender que nós tínhamos que mergulhar. E eu comecei a escrever tudo que vinha na minha mente, o Espírito Santo falando comigo. Eu escrevia depois de, eu acho que 2 anos depois, a primeira oportunidade que eu tive foi, o pastor me chamou, pouco tempo eu estava na igreja, o pastor me chamou e falou assim para mim: Ana, você vai pregar, nós estamos fazendo vai ter um evento na igreja e o nome do evento é o Mais Profundo, e é o tema lá em Ezequiel. Eu já tinha a palavra escrita já há quase 2 anos. Deus já tinha falado comigo nessa palavra. E eu fiquei assim, assustada, porque foi a primeira vez e eu disse: eu não vou conseguir. Eu, para mim mesma, eu olhei para ele e disse: tem certeza? Ele disse: você vai pregar. Aí eu disse: ele já estava direcionado pelo Espírito Santo. Foi. Isso só acontece com o crente mesmo, né? Tem uma frase de um teólogo que ele diz: ou você coloca o seu sermão no fogo, ou você põe fogo no seu sermão. E o sermão dela ficou lá no óleo 2 anos. E às vezes eu ia lá, tudo que eu escrevia, olhava ali, eu dizia: será que um dia eu vou ter essa oportunidade? E quem foi lá dizer ao pastor que a senhora já tinha aquele sermão? Exatamente. Não é isso? Ninguém, o Espírito Santo. Aí cheguei em casa e disse: meu Deus. Quando eu entrei em casa, eu já fui procurando: cadê aquele meu caderno velho que eu escrevi minhas pregações? Onde é que tá? Eu tenho que achar. Isso, eu fiquei desse jeito. Fiquei doida procurando, achei. Eu disse: ai, meu Deus, tá aqui. Aí fui ler, eu disse: Jesus me deu já. A gente tenta até baixar o espírito de Jonas pra fugir, mas não dá mais não. Deus vai lá. A gente pula na água e o peixe vai lá e pega. Então daí, Jadson, foi que começou o meu ministério, entendeu? Aí foi daí de me afastar de tudo, de renúncias, renunciar a amizades, renunciar ao mundo, renunciar a tudo para ficar só, para ter experiências com Deus. Aí foi a fase do monte, muito tempo. A fase que eu entrei num novo ministério da igreja, até chegar o dia que Deus disse: agora você está pronta. O Espírito Santo falava, Deus falava: você está pronta. E eu ainda dizia: não estou. Eu não vou conseguir. Entendeu? Mas é todo um processo de muita busca. De buscar. Eu digo que a gente tem que... Aquela palavra de Ezequiel... Quando eu li, eu mergulhei. E todos os dias, quando eu me ajoelhava, eu dizia: Jesus, eu quero ir a águas profundas. Eu não quero ficar com águas pelas canelas, pelos cotovelos, pelos joelhos. Eu quero mergulhar. E tem uma parte lá que fala, um dos versículos que fala, que as águas que vinham, elas curavam, né? Elas saravam. Que haviam peixes que estavam mortos, né? Isso? E aquelas águas, elas curavam. E eu disse: Jesus, eu quero ser curada e eu quero curar pessoas. Isso é muito forte. Esse instrumento de Deus. E eu quero curar, eu quero que esse rio que flui de dentro de mim, eu não quero só para mim, eu quero curar pessoas. Então é por isso que hoje tem muita gente que eu menos espero chega pedindo oração. É verdade. Até chegar hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, onde eu cheguei, onde eu estou no meu ministério. Não é fácil. Ainda eu acho que eu ainda estou engateando, que para mim é pouco tempo. Ainda estou engateando. Deus ainda tem muito, né? Se ela está engateando, a gente ainda está no vento. Exatamente. A gente ainda está no vento. Netinho, tem uma pessoa muito especial assistindo a gente. Pediu até para avisar: Gerson está assistindo a gente. Eita, glória! O nosso teólogo. Às vezes eu mando mensagem para ele no WhatsApp, eu abusei ele até demais.
Manda aí um alô pra ele. Eu falei com ele, rapaz, esses últimos dias, assim, até hoje mesmo a gente falei com ele e falei que brevemente ele estará presente aqui. Vai ser uma honra a gente receber ele aqui para trocar essa ideia, né? Porque Jefferson é uma referência também para muitos jovens na igreja, né? Jefferson é um menino que praticamente se abdica da vida dele para servir ao Senhor, né? E assim, tia Cadina, para a gente saber que foi de Deus exatamente nós estamos aqui, a confirmação é exatamente a sua presença. Porque o intuito desse programa, quando a gente começou, a gente falou sobre isso, que o intuito desse programa é falar como vale a pena servir ao Senhor. E não é só uma coisa invisível, espiritual, que vai mexer com seus sentimentos, vai deixar você num estágio de mente diferente da mente. Não, é uma coisa na vida real. A atuação de Deus é no seu dia a dia, é quando você vai comprar pão, quando você vai no mercado, o olhar, hoje, eu quero que a senhora fale o que acontece comigo também. Hoje, o que a senhora fala tem muito mais peso do que aquilo que existia no passado, né? Com certeza, até o olhar das pessoas é diferente. O que eu acho interessante é que eu passei a minha vida toda, quase 30 anos trabalhando, funcionária pública, na saúde. Eu sempre fui da saúde, passei só um tempo na educação, mas sempre da saúde. E os funcionários me tratavam como uma pessoa normal. E hoje as mesmas pessoas me tratam, oi irmã, Profeta. olha, vamos ali, tá acontecendo algo aqui no setor de trabalho, chama a Liana, Paula, chama a irmã. Eu chegava aqui com eu digo eu sou a mesma. Deus, ele confirma os nossos passos. Confirma os nossos passos. Então, se a gente for um bom observador, a gente vê Deus em tudo. Tudo. É verdade. Porque, assim, Ana, desde criança, eu sou assim com Ana. Quando eu tava aperreada, precisando conversar alguma coisa, desde as primeiras namoradinhas, eu não tinha onde ir, eu ia lá e Ana ia conversar com ela. Porque isso eu já sabia que ela tinha essa palavra. Ela já era uma mulher, porque Deus ele não usa uma ferramenta que não tem uma direção. Todos nós temos um propósito, todos nós somos bons em alguma coisa. Uns são mais caridosos, outros são mais amorosos, outros têm uma palavra, outros vão curar, outros vão falar em línguas estranhas. Há diversidade de manifestações do Espírito, né? Só que às vezes a gente bloqueia, né? Impede aquilo que Deus tem para fazer com a gente. Às vezes a gente deixa de desfrutar verdadeiramente esse sentimento. Salomão fala que ele provou de tudo nesse mundo. Ele fez grandes construções, ele teve muito dinheiro, ninguém até ele teve tanta sabedoria, provou de tantas mulheres, mas ele descobriu que a satisfação de verdade que ele tinha é de comer aquilo do suor do seu trabalho. E nem isso lhe satisfaria se não fosse Deus que desse a satisfação a ele. É verdade. Então a gente nunca vai conseguir usufruir exatamente da vida, das coisas verdadeiras, se não tiver Deus envolvido, né? Então, assim, provar o Evangelho é provar satisfação real, é provar amor de filho como ele realmente é provar amor de mãe como ela realmente é provar amor de pai como realmente é provar amor de amigo como realmente né? É tudo diferente. E a satisfação é outra. Não precisa de moeda, não precisa de roupa, não precisa, né? E hoje, a senhora é uma prova de que vale a pena ser transformado pelo Espírito Santo. Com certeza, dá uma oportunidade. Com certeza. Eu hoje olho para as pessoas que eu tinha amizades, que ainda não aceitaram Jesus, né? Continuam ainda na vida, no mundo. Eu oro para que essas pessoas sintam o que eu sinto, vivam o que eu vivo. A graça. E digo, meu Deus, e eu não gosto, essa palavra a gente não é bom usar, mas a gente sente pena dessas pessoas que ainda não provaram do que a gente provou, porque não sabem.